Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo, para quem já me conhece. Agradecer a galera, o último vídeo teve uma boa... A galera assistiu, a galera comentou. E hoje estamos aí, né? Depois de uma vitória, uma excelente vitória do Vasco, em cima de um time do Internacional apático. Lembrando os últimos 5 jogos do Vasco, as 5 derrotas, o time do Internacional era o time do Vasco que perdeu as 5 derrotas, os 5 jogos. Não querendo tirar o mérito do time do Vasco. Agora, o que é chato, né, galera, é que a gente enxerga que esse time poderia estar com mais pontos, né? Por exemplo, tivesse vencido o Juventude, que caiu, né? O Juventude ontem caiu matematicamente com a vitória do Santos, e o Vasco perdeu 6 pontos para o Juventude. E de forma inexplicável, aquele jogo em São Januário, com apoio da torcida, 1-0, o Vasco toma a virada de um time que depois não ganhou mais ninguém. Empatou o Cruzeiro, perdeu do São Paulo, e ontem empatou com o Bahia. Isso deixa a gente chateado, porque será que foi apesar de eu não concordar, vocês me conhecem aqui no canal, eu sempre falo que eu não concordo com protestos no local de trabalho, mas será que isso daí, do jeito que foi, com a educação, a torcida pedindo, joguem por nós, a gente não aguenta mais, rebaixamento não, por favor, mexeu com os caras? E aí, galera, tem uma imagem aqui, até na entrevista o Diniz ele fala que houveram fake news, que nada daquilo tinha acontecido, e aí a gente consegue ver aqui, né? Pegar aqui para vocês, ó, a gente vê aqui, ó, aí, Fernando Diniz e jogadores, olha lá, Fernando Diniz e jogadores fizeram vitória Vascão após torcida, para a torcida após o jogo. E aí tá lá, ó, Robert Renan, tá o Barros, eu acho que é o Ryan que tá ali. Então, assim, será que realmente teve tudo aquilo que foi falado? Ou realmente era um fake news? Inclusive, o Diniz, ele abre a entrevista coletiva falando isso, né? Aí, se a gente pegar aqui tem algumas curiosidades, né, do jogo, que eu achei legal. O Vasco não goleava o Inter desde 2008, não marcava 5 gols contra o Colorado desde 94. Esta foi a maior goleada do Vasco neste confronto. E detalhe, essa goleada, junto com a vitória do Santos de 3-0, colocou o Santos acima do Inter. Então, hoje, se o Vitória da Bahia ganhar o Mirassol, eu espero até que o Mirassol vença, porque o Mirassol vencendo garante automaticamente a vaga na fase de grupos da Libertadores, e aí já vem jogar contra o Vasco já sem objetivo nenhum, que o objetivo já vai ter sido alcançado, tá? Galera, eu vou colocar aqui um pouquinho a entrevista do Diniz, que eu acho muito legal, o início da coletiva, onde ele faz o Vitória Vascão, não faz o POC-POC, né? Porque o POC-POC ficou meio... O pessoal achando que era para outras torcidas, na verdade não tinha nada a ver. Vamos ver aqui um pouquinho da entrevista. Achei legal. Só um pouquinho. Se a internet ajuda. De Cruzeiro, Vasco de Bahia e não dos últimos jogos. Se essa conversa no CT foi fundamental para a mudança de postura, porque, se for o caso, a torcida lamenta o fato de os jogadores não estarem entregando antes e passarem a entregar porque teve essa conversa, ou não, se foi realmente alguma outra coisa que fez com que o time, além da sua mudança tática, tivesse mudança de postura também. Obrigado. Não, primeiramente, boa noite. Ó, galera, o Sérgio Quinde do Atenção Vascaínos fez essa pergunta e eu achei muito legal. Ele fala do Thiago Mendes. Thiago Mendes realmente fez uma ótima partida e ele fala também da postura tática do time, do Nuno vindo. Eu até achei que o Vasco poderia perder o meio de campo no início, porque o Inter jogou com 3 cabeça de área e o Alan Patrick, e o Vasco estava com 3 somente, o Barros, o Thiago Mendes e o Coutinho,
mas o Nuno se aproximou muito ali do meio, fez até uma função parecida com o que o Ramon fazia na época do auge do Vasco, né? Então foi bem legal. Essa mudança tática foi muito legal, mudou o Andrés Gomes de lado. Assim, ontem todo mundo rendeu, mas eu acho que teve muita mão do Diniz no jogo. A internet não tá ajudando muito não, galera. Vou começar diferente hoje, ó. Vitória Vascão pros vascaínos, tá? Só, beleza? É isso aí. E vamos parar por aqui. Em relação a tua pergunta, é o seguinte. Contra o Bahia, eu não achei que o jogo do Bahia foi um jogo animicamente igual ao do Grêmio, nem igual ao do Botafogo. Eu achei que foi um jogo equilibrado. Eu discordo um pouco do Diniz. Eu acho que o Vasco fez o mesmo jogo ruim contra o Bahia. Só depois do jogador do Bahia ter sido expulso, que a gente melhorou. Apesar de que enquanto o David estava em campo, sem fazer aquela loucura, eu acho que o jogo ficaria 0-0. Se tivesse a expulsão, o jogo provavelmente ia terminar 0-0. Não foi o mesmo time, foi um time muito... No jogo do Bahia, embora a gente tenha perdido, a mudança começou no jogo do Bahia. Não começou na conversa, no CT, não começou com esse monte de fake news que saiu na imprensa, de gente querendo deturpar o ambiente. Não foi aí que começou. Começou no jogo do Bahia. Foi um time que jogou mais aproximado, jogou mais próximo. O Bahia praticamente não teve chance de gol. O Bahia foi um time que tinha, há 15 dias atrás, chegou de 4-0 do Grêmio lá. É difícil jogar lá na Bahia. E o time estava ajustado, do Bahia. A gente teve pouca inspiração, tinha uma falta de confiança aparente no time, naquele momento. Mas o time começou a ser o Vasco de hoje no jogo do Bahia. Tanto é que terminou o jogo, já falei para os jogadores, que tinha mudado. Faltou inspiração, faltou confiança, mas voltou a ser um time que joga junto. E a gente é um time condenado a ser junto. Não adianta a gente querer jogar separado e que a gente não consegue nada. Tudo que a gente faz e treina é para o time jogar muito aproximado e, mais do que aproximado, com uma ideia clara de ser junto, de ser que um sempre depende do outro. Tudo que eu faço depende muito das conexões entre os jogadores, tanto para marcar quanto para jogar. As manifestações, elas são legítimas, o CT não teve nada assim exagerado, foi uma cobrança que os jogadores souberam absorver e separar as notícias que estavam acontecendo de coisas criadas e elaboradas pelo pessoal de fora e que não teve reflexo. O reflexo que teve interno foi ao contrário do que as pessoas tentaram fazer. Que eu acompanho muito pouco, literalmente quase nada das coisas que acontecem. O que me... Galera, eu queria colocar só essa parte aí da coletiva para mostrar que realmente o que o Diniz fala, que não teve nada, que aparentemente não teve nada do que foi falado, eram mais especulações e tudo. Galera, eu não vou conseguir colocar aqui, mas o Vasco, como eu falei ontem, o Vasco com essa vitória de hoje, né, ultrapassa o Bragantino, né, na tabela e chega à 10ª colocação. Isso que dói um pouco aí a gente, porque se o Vasco tivesse vencido se o Vasco tivesse vencido pelo menos o Juventude, hoje a gente teria 48 pontos com 14 vitórias. O Vasco estaria na 8ª colocação, brigando pelo G8. Então, assim, uma pena, ainda dá, né? Como é que a gente vai do céu ao inferno? Estava pensando em Z4. Agora, se o Vasco vencer o Mirassol, vai a 48, 51, dependendo aí de como serão os próximos jogos. O São Paulo, se eu não me engano, pega o Internacional desesperado na Vila Belmiro, olha lá, exatamente. E o Grêmio joga com quem? O Grêmio joga com o Fluminense. Então, assim, se o Grêmio empatar com o Fluminense e o São Paulo não vencer o Inter, o Vasco, é claro que tem os jogos ainda do Corinthians, né, do Atlético Mineiro, que não jogaram, estão com jogo a menos. O Corinthians pega o Botafogo em casa e o Atlético Mineiro pega o Fortaleza. Então vai que o Corinthians perde, o Atlético Mineiro empata, o Vasco tem totais chances de, na próxima rodada, encostar no G8, ganhando do Mirassol. Então, assim, o campeonato é muito louco. A gente... Vou mostrar aqui para vocês, galera. Desculpa, eu tô falando e não coloquei. Tá aí, ó. Eu tava falando e não tava colocando. Então, o Vasco tá aí na 10ª colocação.
tudo que eu falei aí, se acontecer, o Vasco tem chance de, na 37ª rodada, estar no G8. Então é muito doido esse campeonato. Galera, obrigado aí. Vou me retirando aí. Se vocês puderem se inscrever aí, compartilhar, deixar o like, agradeço. Grande abraço. Fui.